Ela disse isso no tribunal e todos nós ficamos boquiabertos porque não podíamos acreditar. Ele é o ex-astro de The Bachelor que diz ter sido alvo de uma mulher que fingiu uma gravidez. Eu não fiz nada pra engravidar do maldito solteiro. Conversei com Clayton Echard para conhecer o lado dele dessa história. Eu sou Anjanette Levy e este é o Law and Crime. Quando Clayton Echard começou na 26ª temporada de O Bachelor, ele sabia que isso traria um pouco de notoriedade e atenção para ele. Ele conquistou fãs, mas também recebeu atenção indesejada quando uma mulher o procurou online após sua participação no programa, dizendo querer trabalhar com ele. Na época, Clayton atuava como corretor de imóveis. A mulher que o procurou se chamava Laura Owens. Clayton diz que ele e Laura se encontraram uma vez, só uma vez, e uma coisa levou a outra. E você sabe como é. Mas Clayton insiste que ele e Laura Owens não tiveram o tipo de interação que levaria a uma gravidez. Clayton diz que depois que ele rejeitou o desejo de Laura de namorá-lo, Laura afirmou que estava grávida de um filho dele. Ela não estava, apesar das alegações que fez até o ano passado. Dê uma olhada. Eu sei, isso é tão inapropriado. Eu pedi por você porque disse que não sabia se eram reais ou não. Eu realmente ainda nem sei o que eles colocaram nas tripas deles pra colocar em mim. Me desculpa, isso é tão... E você disse, aos 6:08 vai haver um relatório para o condado. Vocês percebem isso, né? Isso é antes das 7 horas da manhã. Eu sei. E eles estão armados. Quero dizer, eu literalmente nunca nem vi uma arma na minha vida, seja lá o que for isso. Sabe de uma coisa? Nem são 7 horas ainda. Eu não fiz nada além de engravidar do The Bachelor. Ok, não é como se eu fosse matar alguém. Agora, essa era Laura Owens, enquanto a polícia de Scottsdale cumpria um mandado de busca na casa onde ela mora com os pais, no início de 2025. Essa declaração veio meses depois que um juiz determinou, em um julgamento civil, que Laura Owens não estava grávida de um filho de Clayton Echard. Esse juiz encaminhou Laura Owens para a promotoria do condado de Maricopa para investigação porque acreditava que Owens havia cometido fraude e perjúrio ao mentir sob juramento. E o juiz acreditava que Owens havia adulterado provas. Em 2025, um grande júri indiciou Laura Owens por 7 acusações relacionadas à alegação de que ela cometeu fraude ao mentir sobre estar grávida do bebê de Clayton, e depois mentir sobre isso sob juramento. Laura Owens foi indiciada por um grande júri uma segunda vez em novembro de 2025, sob a acusação de ter feito a mesma coisa com um segundo homem. Laura Owens se declarou inocente de todas as acusações. Quer que eu faça hoje a audiência de instrução de inocência por ela? Ótimo. Tudo bem. Você dispensa a leitura das acusações e dos direitos dela? Sim, vamos dispensar a leitura formal e registrar a declaração de não culpada em relação a todas as acusações. Tudo bem. Vamos declarar a inocência em nome dela. O julgamento de Owens pelas acusações envolvendo Clayton Echard começaria em janeiro de 2026, mas não ocorreu. Ela já está com o segundo advogado novo este ano. No fim do ano passado, 7 novas acusações foram incluídas envolvendo outra vítima, Greg Gillespie. Senhor Swirsky, já que o senhor está aqui, o senhor recebeu a documentação? Sim, na última semana recebi aproximadamente 6.000 páginas de documentação e 16 gravações de câmeras corporais, tudo isso só na última semana do Estado. Então o Estado tem suprido suas necessidades nessa área, com certeza. Também há uma saga em andamento envolvendo os pais de Laura Owens e a tentativa deles de pedir falência. Uma petição dos pais de Laura Owens em 2025 foi rejeitada no início deste ano. O pai de Laura Owens, Ron, está lutando contra o mal de Parkinson. Ele é um lendário apresentador de rádio que trabalhou em São Francisco por décadas. Laura também entrou com pedido de falência, e seu caso chamou muita atenção, já que ela ainda participa de atividades equestres, mas afirma que não pode pagar a indenização que deve a Clayton Echard. Certo, então vamos ouvir essa história direto da fonte, por assim dizer. Quero chamar Clayton Echard. Ele é uma das vítimas neste caso. E Clayton, antes de tudo, como você está? Muito obrigada por estar aqui comigo. Quero saber como você está, especialmente agora que o julgamento foi adiado para julho de 2026. Olha, sinceramente estou muito bem. Tem sido uma experiência longa de vários anos já, mas de verdade tudo ficou muito bom aos meus olhos.
No momento em que vencemos no tribunal no ano passado e ela foi encaminhada ao promotor do condado para ser processada. Aquilo para mim foi o fim de tudo em relação ao meu envolvimento. Eu senti que dali em diante ela teria que enfrentar o promotor do condado diariamente, o que não é uma batalha nada agradável de se ter. Então agora são só vitórias se acumulando umas sobre as outras. Eu fiquei um pouco, claro, quer dizer, eu fiquei um pouco chateado por termos que adiar de janeiro para julho agora, acho que é isso que ficou decidido. Isso porque eles dobraram as acusações. Então, para mim, é como se fosse um bom sinal de que agora tudo está caminhando junto e a justiça vai ser feita. Vai haver uma responsabilidade maior. Não consigo imaginar uma situação em que ela não enfrente algum tipo de pena de prisão. E você está certa. Obviamente, agora há o dobro de acusações. São 2 vítimas, não é só você. Agora há acusações envolvendo Greg Gillespie, o segundo homem no condado de Maricopa, que ela é acusada de tentar dizer: Ei, estou esperando seus bebês. O que é simplesmente surpreendente para mim. Volte comigo, se puder, para 2023 e me conte como você conheceu Laura Owens. Sim, ela entrou em contato comigo pelo LinkedIn. Ela disse que estava tentando falar com a minha corretora. Eu tinha acabado de tirar minha licença. Ela disse: não consigo falar com ninguém do seu escritório, mas quero muito trabalhar com vocês. Eu acho que vocês são incríveis no que fazem. Sabe, isso provavelmente já deveria ter sido um sinal de alerta, porque a empresa em que eu estava, a corretora, era boa, mas não era mundialmente famosa, nem era conhecida na cidade como a corretora de referência. Mas mesmo assim, eu fiquei animado. Eu tirei minha licença logo de cara, sabe? Pouco antes desse momento. E pensei: aqui está meu primeiro cliente, e estou conseguindo um cliente por causa do meu tempo na TV. Então eu mandei minhas informações para ela e ela já foi bem paqueradora desde o começo. Mas eu pensei: tudo bem, eu consigo manter a postura profissional. E eu mantive até que houve uma noite em que eu fiquei chapado. Eu tinha fumado um pouco. E enquanto eu estava chapado, ela estava me mandando mensagens e no começo era inocente. E então ela mandou uma foto provocante. E eu, naquele estado de espírito, disse: Ei, vem aqui. E então ela veio. E você sabe, nós tivemos relações sexuais naquela noite. Sabe, nós não tivemos relação sexual, o que é importante dizer, mas fizemos outras coisas. E, no final das contas, ela queria que eu namorasse com ela a partir daquele momento. E eu disse não, que aquilo tinha sido uma coisa de uma vez só. E ela ficou agitada. Depois que ela não aceitou meu não para namorar, decidiu dizer que estava grávida. 11 dias depois. O que me incomoda nisso tudo é que, para dizer que está grávida de alguém, você sabe, pelo menos teria que ter tido intimidade. Você teria que ter, de fato, sabe, uma relação sexual. Isso não aconteceu entre vocês dois. Houve outras coisas, como você disse, não vamos entrar em detalhes, que aconteceram, mas não foi isso. Então, no começo, você ficou tipo, você está brincando? Tipo, é sério isso? Sim, mas é o seguinte, e isso infelizmente vem do meu passado. Quando eu jogava futebol americano, existe um termo chamado trapping. E é quando uma mulher basicamente diz que está tomando anticoncepcional, ou talvez ela esteja ou não, mas acaba engravidando de um cara que pode ter sido uma escolha de primeira rodada do draft, ou pode ter dinheiro. Já vi isso acontecer com ex-companheiros de equipe na NFL. Mulheres diziam que tomavam a pílula e acabavam engravidando. E aí agora elas recebem, você sabe, dinheiro desse atleta. Pensei que ela tinha feito o mesmo comigo. Era um termo e algo com o qual eu estava familiarizado com atletas, celebridades, com isso, sabe? Existem algumas mulheres que querem adquirir esses recursos de um homem. E então elas engravidam do homem. Então eu pensei que ela potencialmente tivesse se inseminado com o meu próprio fluido, correu para o banheiro e colocou dentro dela mesma. Então era isso que me preocupava, porque eu já tinha visto isso acontecer no passado, pensei. Bem, agora chegou a minha vez de ser vítima disso. Uau. Uau. Então você estava pensando, meu Deus, ela pode realmente estar grávida do meu bebê por causa desse fenômeno de armadilha. Sim, Nossa. Você já teve alguma indicação de que ela sabia quem você era por causa da sua participação no The Bachelor?
Sim, quero dizer, é porque ela sempre dizia que nunca assistiu ao programa e que já namorou várias celebridades e pessoas importantes e que não se importa com meu status, reputação ou com o que eu fiz. E isso pra mim é outro sinal de alerta, sabe? Tipo, se você está tentando me convencer de que não sabe quem eu sou, provavelmente sabe, porque eu percebi isso no mundo dos relacionamentos de qualquer forma. São garotas que dizem, eu nunca, nem sei quem você é. Fica tipo, ok, você não sabia, não sei de onde veio. Meus amigos disseram que você é isso. Parece que você tenta mostrar que não se importa. Geralmente, essas são as que mais se importam. São garotas que dizem, sei quem você é, tanto faz, quer falar ou não. Mas ela dizia, não sei quem você é e nem me importo, isso não faz diferença pra mim. E eu fiquei tipo, ok, já imaginava. Interessante. Você falou que ela queria namorar você. Então me conte um pouco mais sobre isso. Tipo, quando você diz, ok, sabe, eu fumei um pouco, fiquei um pouco chapada, sabe? A gente ficou, sabe, foi só isso. Desculpa. Foi isso, sabe? E aí ela queria que você namorasse com ela. Me conte com um pouco mais de detalhes como isso aconteceu. Sim, isso foi no dia seguinte. Na verdade, eu estava mostrando casas para ela. Então, depois que mostrei as casas para ela, eu falei: olha, preciso conversar com você no meu carro, e a levei até o carro e disse: olha, eu cometi um erro. Eu ultrapassei um limite profissional que não devia. E eu só quero pedir desculpas por ter feito isso. Ela disse: não, não, eu realmente gostei, me diverti muito e não precisa se desculpar. Eu disse: tá bom, obrigado. Mas também, eu só quero que você saiba que isso não pode acontecer de novo. Foi algo pontual. Ela começou a chorar pela primeira vez e eu pensei, o que está acontecendo? Ela disse que sentia que tínhamos muito em comum pelas conversas de ontem à noite. E eu realmente acho que entendo você e que eu poderia te ajudar muito a se tornar a pessoa que você quer ser. E ela, sabe, ela disse, só me dá se você só me der uma chance. E eu só disse, olha, a gente realmente teve ótimas conversas, mas no fim das contas eu não estou procurando namorar ou continuar isso além desse ponto. Então ela continuou implorando no meu carro. Ela dizia, por favor, por favor, por favor, só me dá uma chance. E eu finalmente, depois que ela pediu 5, 6 vezes e eu recusei educadamente, eu finalmente disse, Laura, não é não, pare de me pedir. Você está me desrespeitando ao pedir depois que eu já disse não. E agora eu estou ficando irritado. E ela instantaneamente fica com o rosto sério, completamente fria. E ela só me olha. Eu lembro de sentir arrepios pelo corpo inteiro naquele momento porque o olhar que ela me deu era como se algo dentro dela tivesse vindo de baixo. Parecia algo de outro mundo. Ela apenas disse que entendia, desejou um ótimo dia, saiu do carro e fechou a porta. Só consegui pensar. Não sei o que foi isso, mas ainda não acabou. Eu não imaginava que isso tomaria esse rumo, mas realmente foi um encontro estranho. Então, avançando um pouco, ela entra com esse processo contra você. E sabe, é como um processo de paternidade. E ela basicamente está dizendo que você é o pai. Me dê dinheiro, sabe? Há pessoas, apoiadores seus e das outras vítimas, que disseram que isso não é sobre dinheiro para ela. Mas, sabe, ela te levou ao tribunal e estava buscando, sabe, pensão alimentícia e coisas assim. Então, obviamente ela fez isso. Quero dizer, ela entrou com um processo. Isso é um grande passo, é algo importante. Sim, mas não é pelo dinheiro. Quero dizer, o que descobrimos entre eu e as vítimas anteriores é que ela faz isso por um sentimento de auto-ódio ou ódio pelos homens. Quando rejeitada pelos homens, ela tenta destruí-los para que sintam sua dor. Isso também envolve amor próprio, que acho que ela quase não tem. Então, basicamente, ela é uma agressora que tenta fazer as pessoas sofrerem tanto quanto ela está sofrendo. Infelizmente, ela conta com a ajuda da família, que acredito também compartilhar dessas crenças. Ela teve apoio, mas não é uma questão de dinheiro. É mais porque ela tem dinheiro, ou tinha dinheiro porque a família dela era muito rica. E assim, ela podia esgotar os caras na justiça, levá-los ao tribunal por nada, sem nenhuma prova real, e simplesmente derrotá-los até que eles ficassem sem dinheiro antes dela. E é isso que ela fez por tanto tempo. Então, felizmente, eu consegui meio que enfrentar ela financeiramente e não recuar. Agora a fonte secou para ela, mas ela já havia perdido no Tribunal da Opinião Pública há tempos. Como eu disse, agora ela luta e gasta centenas de milhares de dólares, mas contra o promotor do condado, não contra mim. Nunca foi sobre dinheiro.
Era mais sobre ela impor controle sobre os homens e basicamente sugar todos os recursos financeiros deles e tirar o poder deles. Uau. Você disse que a família dela a ajudou. Quer dizer, a gente sabe que o pai dela, ele tem uma série, sabe, uma porção de problemas de saúde. Sabe, ele era muito bem remunerado no trabalho dele como apresentador de programa de rádio quando trabalhava na KGO em São Francisco. Quero dizer, ele recebe uma aposentadoria bem, acho que é uma aposentadoria bem generosa. A maioria das pessoas ficaria nas nuvens por receber uma aposentadoria de $20.000 por mês. Eu sei que ele entrou com pedido de falência agora, o que ainda estou tentando entender e processar. Tem uma vaquinha rolando no GoFundMe. Então, eu não entendo muito bem tudo isso, sabe? Tenho certeza de que tem algo mais acontecendo ali. Você acredita que a família estava bancando as despesas legais dela e essas contas de advogados por um tempo e que isso possivelmente esgotou os recursos deles? E eles estavam, não sei, incentivando isso de alguma forma ou eles acreditavam nela e sentiam que ela era a vítima aqui? Ou o que você pensa sobre isso, já que você tem convivido com essa situação há mais de 2 anos? Sim, a família dela sabe que todos estão errados e não acredita nas besteiras que propagam. Eu acho que, sinceramente, pelo que eu vi, eles acham que são melhores do que todo mundo. Eles têm essa crença de que são como super-humanos. Eles se acham maiores do que, sabe, tipo o pai com a reputação dele. A mãe, aparentemente, era uma publicitária de sucesso ou algo assim. Então eles meio que torcem o nariz para as pessoas comuns. É realmente isso, honestamente. Eles acham que são melhores do que a maioria das pessoas. Eles acham que são invencíveis por isso. Por muito tempo tiveram influência e dinheiro. Assim, eles escapavam de encrencas e causavam confusão, mas saíam apenas com um puxão de orelha, se tanto. Essa família nunca foi responsabilizada, pois podiam pagar ou usar sua influência para se livrar das situações em São Francisco. E assim, com certas conexões poderosas. Então, com isso, eles aproveitavam. Então, Clayton, sabe, vamos falar sobre honorários advocatícios e despesas jurídicas. Quero dizer, isso não é barato, então você teve que meio que travar essa luta. Sabe, eu conheço o Mike Maricini, foi criada uma campanha no GoFundMe para ele e ele conseguiu vencer a parte dele nisso, o que, sabe, é ótimo para ele. Quero dizer, como você conseguiu pagar por isso? Porque eu simplesmente não consigo nem imaginar ter que, sabe, enfrentar um processo, sabe, contratar um advogado e enfrentar um processo. Quando? Sabe, tipo, se alguém dissesse, tipo, sabe, sabe, você é meu pai do meu filho, você é a mãe do meu filho, sabe, seja qual for o cenário, e você fica tipo, não tem como. Quero dizer, como diabos você conseguiu lidar com isso? Eu quero dizer, sinceramente, eu acredito muito que tudo acontece por uma razão. Se ela tivesse tentado isso comigo, talvez antes de eu participar do The Bachelor, mas acho que nem teria tentado naquela época. Financeiramente, eu não estaria em uma posição onde eu pudesse, sabe, me sustentar e enfrentar tudo isso. Mas felizmente eu estou indo muito bem na minha vida. E o que me incomoda é que pessoas que não têm recursos é como se elas não pudessem lutar por si mesmas. E, de novo, estamos falando de centenas de milhares de dólares em despesas jurídicas. E quando alguém é inocente, mas não pode lutar porque não tem condições de pagar. Às vezes, eles são presumidos culpados porque é como se dissessem: bem, você não está indo ao tribunal, você não está defendendo o seu caso, então deve ser culpado. Foi isso que me disseram originalmente antes de eu tentar conseguir um advogado. Eu pensei, não vou simplesmente ignorar isso. Fui intimado, isso é besteira, não vou, nem vou responder. Alguém me falou, se você não responder, vão julgar a revelia e provavelmente será contra você. E eu pensei, como assim? Preciso responder? Nem há filhos envolvidos. Por quê? Tenho que responder a um plano de parentalidade? Descobri que qualquer um pode entrar com o que quiser no sistema judiciário. Posso até processar você por roubar meu pirulito. E eu poderia processar você e redigir, escrever documentos, e eles seriam levados ao tribunal. Agora, algo tão ridículo provavelmente seria descartado imediatamente. Mas o ponto que estou querendo dizer é que qualquer um pode preencher o que quiser. E aí, uma vez que você está nisso, quero dizer, advogados cobram $500 por hora, sabe?
Aqui estamos, 2 anos e meio depois, e tudo só acumulou. Agora, finalmente tenho recursos. Ela escolheu um péssimo momento para me procurar. E eu pensei, vou lutar porque sinto que preciso, porque isso se tornou maior do que eu. São os outros caras, sabe, que agora estão conseguindo a justiça deles. Então, eu estou fazendo isso porque tenho a capacidade. Eu tenho energia para fazer isso agora. Tenho certeza de que você já viu as imagens da câmera corporal do Departamento de Polícia de Scottsdale cumprindo o mandado de busca na casa dela em janeiro. Sim. Sabe, ela está dizendo: eu não fiz nada de errado. Tudo o que eu fiz foi engravidar do você sabe, maldito solteiro, coisas assim. Ela parece muito determinada quanto a isso. É. Sabe, você acha que ela realmente se convenceu disso ou está só fingindo, na sua opinião? Eu adoraria saber se existe algum tipo de condição diagnosticável, doença, distúrbio, algo que ela tenha. Pelo que eu entendo, ela não vai procurar um médico ou um profissional de saúde mental. Ela não quer admitir que tem um problema. Então, isso faz você se perguntar, tipo, você realmente acredita nessa realidade falsa? Isso é realmente real para você? Porque existem condições e distúrbios em que as pessoas conseguem se convencer de uma realidade alternativa. Sabe, então, eu não sei. Meu pensamento, minha crença é que ela nunca enfrentou consequências na vida porque os pais dela sempre conseguiram livrá-la disso, seja com dinheiro ou influência. Então, você tem um caso de alguém que nunca foi repreendida, nunca foi responsabilizada, e por isso não está disposta a assumir responsabilidade pelos próprios atos. Então, eu acredito que ela sabe. Bem, eu sei que ela sabe que está fingindo. Ela comprou uma barriga de gravidez. Ninguém compra uma barriga falsa de gravidez sem querer fingir estar grávida. Ela sabe disso, mas nunca foi responsabilizada, e por isso não assume responsabilidade. Você sabia? Se eles encontraram aquela barriga falsa durante o cumprimento do mandado de busca, Sim, eu ouvi de algumas fontes que sim foi encontrado algum tipo de evidência parecida com isso. Quero dizer, não posso afirmar com total certeza, não vi isso, mas ela não sabia daquela transmissão ao vivo quando foi acusada pela primeira vez de estar usando uma barriga falsa. Nós dois não sabíamos que estava sendo transmitido ao vivo. Então, quando ela estava mexendo tudo, tinha uma audiência assistindo de cerca de 10 mil pessoas aparentemente que estavam dizendo: barrigas não se mexem assim. E então, sim, aparentemente encontraram comprovantes e coisas do tipo que provam que isso realmente existe com ela. entrei em contato com a promotoria do condado de Maricopa e perguntei se encontraram evidências de um estômago protético. A porta-voz do escritório disse que não podia comentar porque o caso ainda está em andamento. Você disse que ela admitiu ter adulterado os prontuários médicos. Me conte um pouco mais sobre isso. Sim, ela disse isso no tribunal e todos nós ficamos chocados porque não acreditávamos. Ela disse algo como: bem, sim, talvez eu tenha alterado, mas só um pouquinho. E todos nós pensamos: só um pouquinho? O que significa só um pouquinho? Sim, só um pouquinho. And we were like, oh, just a little bit of What does a medical little bit problem. mean? Yeah, just a little. Só um pouquinho. Eu só mudei, sabe? Era o ultrassom da minha irmã e eu fiz parecer que era meu. Ela não disse isso, mas sabe, ela me mandou um vídeo de uma barriga que o pai dela estava tocando no hospital, e era a barriga da irmã dela, mas ela cortou daqui pra cima para não mostrar o rosto. Ela dizia que era ela. Sabe, no Dia de Ação de Graças, teve uma postagem na página do Ron Owens no Facebook, bem nessa época, onde ele dizia, tipo, eu sou grato, mas esse ano basicamente foi terrível. Teve essa batida policial na minha casa. Eu não sei se chamaria de batida policial. É assim que mandados de busca são cumpridos. Eles chegam com equipamento da SWAT. Foram muito gentis e claros. Fiquei calma. Eles foram educados. Reconfortante é a palavra que eu estou procurando. Quer dizer, para quem não sabe, sempre que um mandado de busca é cumprido, eles fazem uma espécie de análise da situação. E eles avaliam o quão perigoso pode ser. Você nunca sabe o que pode encontrar quando vai à casa de alguém. Então, eles sempre mandam a equipe da SWAT. É assim que funciona. Eles chegaram e disseram: oi, Laura, podemos conversar? Foi assim que aconteceu. E eles foram bem gentis com eles e até ajudaram o pai dela a sair da cama. Mas, sabe, ele descreveu como uma operação da SWAT. Estou apenas esclarecendo para quem não sabe como os mandados de busca são executados. É assim que funciona. Eles foram muito gentis. Poderia ter sido pior, pois poderiam ter arrombado as portas, mas não fizeram isso.
O que quero dizer é que ele afirma ter sido uma operação da SWAT, que o ano foi terrível e teve vários problemas de saúde. E então, sabe, ele diz que a filha dele, sabe, tem havido essa campanha difamatória e ela foi retratada de forma distorcida, etc. Qual é a sua resposta a isso? Sim, bem, então eu acho que no final também foi se vocês estiverem dispostos, por favor, doem para o nosso GoFundMe, Correto. que é tipo uma forma de arrancar dinheiro. É só um tipo, ei, estamos realmente machucados. Aqui está, vamos só te dar esse monte de conversa fiada e você sabe, história triste. Vamos tentar fazer você pagar para nos ajudar, pois agora temos muitos advogados e despesas jurídicas que não conseguimos acompanhar. E se não conseguirmos acompanhar, então vamos, sabe, não teremos tanto poder. Então eu nem sei se foi ele que escreveu isso. Provavelmente, sabe, foi coisa da Laura ou da mãe dela. É patético que tentem criar essa história triste. O curioso é que viu o GoFundMe arrecadar algumas centenas de dólares. No início, arrecadou uma quantia na casa das centenas de milhares de dólares, o que achei triste, pois essas pessoas estavam sendo enganadas pela família, que usava o dinheiro para despesas jurídicas, mesmo não dizendo que era para o tratamento dele. Sim, mas o dinheiro usado no tratamento dele seria gasto em despesas jurídicas. Então agora, de qualquer jeito, não importa como você misture o dinheiro, ele está indo, sabe? Você não merece esse dinheiro e ele está sendo usado para pagar as coisas dela. Vi isso e pensei, eles só conseguiram uns 300 dólares nessa última campanha no GoFundMe. Isso aqueceu meu coração, pois mostra que ninguém mais acredita nas coisas de vocês. É como se você estivesse literalmente no fim da linha. Tipo, você está tentando juntar moedas nesse ponto e não tem mais poder nenhum. Sabe, Clayton, eu sei que você tem muito apoio. Mas são principalmente homens que estão aparecendo do nada e dizendo, tipo, ei, eu sei como é estar no seu lugar, ou você tem muitas mulheres te apoiando, quero dizer, quem está te apoiando. Sim, quero dizer, provavelmente, se eu tivesse que chutar, tipo 97% são mulheres. É, minha. Quero dizer, meu público no Instagram, eu posso ver os dados demográficos. Eu posso ver a divisão. 93% do meu público são mulheres e 7% são homens. Então provavelmente está mais ou menos por aí, porque foi assim que ela foi para as redes sociais tentar me difamar. Então meus seguidores decidiram se unir, me apoiar, acompanhar tudo e agora buscar justiça. E por isso eu acho que eu realmente quero destacar isso, que esse movimento está sendo liderado por mulheres. E é importante eu dizer isso porque, em primeiro lugar, sou muito grato às mulheres. Só porque uma mulher faz isso não quer dizer que eu tenha algo contra todas as mulheres. Preciso destacar isso porque dizem que estou virando ativista dos direitos dos homens, que odeio mulheres e quero um movimento Me Too ao contrário, mas não é isso que quero. Eu não gosto de ativistas dos direitos dos homens. Eu não apoio eles. Eu apoio a igualdade. Eu só quero que os homens sejam acreditados quando forem vítimas. E eu também quero, sabe, que as pessoas parem um pouco antes de todos os fatos serem revelados e deixem que eles apareçam antes de julgar alguém. Não deveria ser culpado até que se prove a inocência. Foi isso que aconteceu comigo quando tudo veio à tona. Todos diziam, ele é um babaca, é culpado, era assim no reality show. Então, eu só quero que as pessoas deem uma pausa e eu fico tipo, vamos esperar até que todos os fatos estejam aí antes de decidirmos julgar. Mas também, não devemos acreditar em todas as mulheres. Não devemos acreditar em todos os homens. Devemos acreditar no que é verdade, e isso exige paciência para que os fatos apareçam. Quero destacar que sem as mulheres não teria apoio nem teria chegado tão longe nesse caso. Então eu estou totalmente ciente disso. Então, olha, eu sou muito, muito grato. E eu só quero que as pessoas saibam que isso não é algum tipo de movimento que está sendo planejado. Sabe, eu nunca poderia imaginar um mundo sem mulheres. Isso seria terrível. Isso também é o que às vezes me coloca em apuros com algumas coisas. Programas de namoro na TV e essa situação é como se eu estivesse brincando, mas talvez ame mulheres demais. Mas eu penso, as mulheres são tão lindas, sou muito grato pelo que tenho e pelo apoio. Se fossem só homens, não haveria um movimento e eu provavelmente, sabe, estaria em uma montanha de dívidas e estaria perdendo a batalha. E provavelmente o resultado seria completamente diferente. É. Bem, você provavelmente ganhou mais algumas apoiadoras com tudo isso. Não, estou só brincando com você. Algumas coisas precisam ser levadas na esportiva, mas reconheço que é um assunto sério. Mas é isso. Eu também tive que, sabe, tentei encontrar alguns momentos em que eu pudesse apenas rir e sorrir e pensar, vai ficar tudo bem. E ficou mesmo. Tipo, eu estou em um momento mental muito bom agora. Fico ainda mais feliz ao ver que as vítimas anteriores estão tendo seu dia no tribunal e finalmente conquistando um pouco de justiça. Isso é incrível. É, se você não rir, vai chorar.
É o que dizem. Então, Clayton, eu realmente agradeço por conversar comigo. Foi muito bom falar com você. E nós vamos continuar acompanhando essa história de perto. Muito obrigada. Muito obrigado pelo seu tempo. Clayton Echard foi ao Instagram e lançou uma campanha para que a palestra TED de Laura Owens, onde ela fala sobre ter sido abusada por um homem, seja retirada do ar. É a voz alta do homem sentado atrás de você que te ajudou com a bagagem. Ele está falando com uma mulher que está chorando incessantemente. Ele está despejando insultos nela, humilhando-a. E quanto mais ela chora, mais cruéis eles se tornam. Ela mal consegue dizer uma palavra para responder a ele em meio às lágrimas. Meu nome é Laura Owens. Como você percebeu, não era a heroína desta história, mas sim a mulher chorando no assento 22H. Esta conversa não é sobre Clayton, mas sobre outro homem que namorou Laura e afirma que a versão dela não é verdadeira. Laura Owens retornou recentemente ao tribunal para uma audiência de conciliação, onde lhe ofereceram um acordo judicial. Nós vamos discutir e você pode fazer perguntas sobre o acordo judicial que lhe foi oferecido neste caso, as opções que você tem neste caso e a possível variedade de penalidades. Vou revisar tudo isso com você. E você tem alguma pergunta para mim antes de começarmos? Agora não, obrigada. Laura Owens não queria brincar de vamos fazer um acordo. A nova advogada dela pediu mais tempo para revisar as provas do caso, o que Clayton Echard chamou de tática para ganhar tempo. O principal ponto em que quero focar é não permitir uma extensão do acordo judicial, simplesmente porque ela tem um histórico de atrasos. Ela já fez isso e está com o 6º ou 7º advogado agora. Isso só vai continuar. Pelo que entendi, ele entrou no caso há alguns meses. Isso parece uma tentativa de última hora para dizer, eu não consigo acessar o material. Para mim, se você não conseguia acessar o material, deveria tê-lo acessado já no primeiro dia e acompanhado diariamente para conseguir a prova. Sou a favor do devido processo, mas isso me parece só uma extensão da tática dela, agora usada por ele para prolongar tudo. Já se passaram 3 anos, estou cansado. Eu sei que todos nós estamos cansados. E uma tonelada de evidências descaradamente óbvias. Ela admitiu no tribunal fraude médica. Ela admitiu certas mentiras. É um caso claro. Ela é culpada. Não há motivo para prolongar isso e dizer que os terabytes de informações vão mudar alguma coisa. Mas meu maior foco é apenas, e eu não sei a resposta para isso, mas para mim, um pouco de bom senso. Quando você chegou? Quando você recebeu o material pela primeira vez? O quanto você realmente tentou acessar esse material? Na minha opinião, um advogado deveria acessá-lo diariamente e não deixar para a última hora e alegar falta de tempo. Isso parece apenas tentativa de atraso. Owens voltará ao tribunal no final de julho. E é isso para este episódio de Direito e Crime. Eu sou Anjanette Levy. Muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima vez.